Olá, eu sou professora Lu Colares e você está, no canal Alimentação Coletiva com Lu Colares. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre, a atividade de planejamento de cardápio, ou seja, aquela hora em que a gente precisa fazer esse planejamento e acha uma atividade estressante, né. Então aqui a gente vai fazer algumas orientações para que a gente consiga, planejar esse cardápio com mais facilidade. Então após a vinheta, fique aí que a gente vai desenvolver esse assunto. Eh Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre planejamento de cardápio. Primeiro de tudo, dizer que o planejamento de cardápio, ou seja, o cardápio, na verdade, ele é o centro da produção de refeições. Então, ele ocupa um lugar bastante importante quando a gente precisa realizar, executar, né, preparações e realizar a produção das refeições, né. Então, primeira coisa, né, que a gente precisa pontuar em relação ao planejamento de cardápio, seria, o nosso conceito de cardápio, né. O que seria um conceito de cardápio? Então, cardápio é uma lista de preparações culinárias que compõem uma refeição ou que compõem várias refeições de um dia ou de determinado período. E, qual seria, como eu coloquei, o cardápio ele está no centro da produção das refeições, né. Por quê? Porque ele é considerado um instrumento, gerencial e também considerado um instrumento de venda e publicidade. Porque a partir do cardápio, a gente pode observar, por exemplo, a qualidade nutricional dessa refeição, né. O cardápio, ele vai orientar o planejamento de compras, né, não só o planejamento de compra, mas também o abastecimento dessa UAN, né, porque dependendo do cardápio que a gente planeja, a gente precisa, colocar esses alimentos, né, armazenar esses alimentos e expedir também os alimentos para fazer a execução do cardápio. Ele também é um instrumento de, avaliação, né, a partir do cardápio a gente pode avaliar o custo dessa refeição. E também é um instrumento de sustentabilidade, né? Não só a partir dos alimentos que a gente escolhe, como a gente vai comprar esses alimentos, de quem a gente vai comprar esses alimentos, né? E também o que alimentos vamos comprar para abastecer a nossa UAN que contribuam para o menor impacto ambiental. Em relação a ele ao cardápio ser um instrumento de venda e publicidade, é que a partir dele, né, a partir do menu, da lista ou da carta, como são chamados os cardápios em restaurante comercial, né, vai auxiliar os clientes, né, na escolha dos alimentos e bebidas. Então, ele também serve como um instrumento de publicidade, né. Então, quanto mais atrativo for, quanto mais, detalhada for essas preparações que estejam no cardápio, melhor vai se comunicar com os clientes. E como transformar o planejamento de cardápio em uma atividade menos estressante, né? Algumas regras básicas a gente precisa seguir para a elaboração do cardápio, né? Por exemplo, em relação ao atendimento ao cliente. Dependendo da forma como essas preparações vão ser distribuídas, nós vamos, prestar mais atenção na forma como a gente planeja essas preparações, que tipo de preparações que vão compor esse cardápio. Por exemplo, o atendimento ao cliente, né, por cafeteria fixa ou por porcionamento dessas preparações, ou vai ser self-service, ou à la carte, que já é necessário ter garçons para servir, ou delivery, ou refeições transportadas, porque cada uma dessas formas ela vão ter especificidades que a gente precisa fazer uma adaptação, uma modificação nessas preparações para serem colocadas no cardápio. Em relação à saúde, né, a gente já colocou que o cardápio ele vai nos mostrar
como a apresentação dessas preparações. A gente pode ver se está nutricionalmente adequada ou sensorialmente adequada, né? E aqui nós temos a orientação do nosso guia alimentar para a população brasileira, em que nos dá esse norte, inclusive de como comprar esses alimentos, né? Então, no guia alimentar é colocado que nós temos que dar preferência a alimentos in natura e minimamente processados, em detrimento dos alimentos ultraprocessados e adquiridos, né, de pequenos agricultores ou da agroecologia ou alimentos orgânicos, né? Então, esse guia vai nos orientar não só a escolha desses alimentos, mas também de qual forma, como a gente pode adquirir esses alimentos. Em relação à qualidade de vida, e aqui eu coloquei um tópico importante que a gente tem que observar em relação à sustentabilidade desse cardápio, né? Qual seria o impacto ambiental desse cardápio? A partir desses alimentos adquiridos, né? Que tipo de alimentos vamos colocar nesse nosso cardápio que contribua para o menor impacto ambiental? Além disso, para a execução desse cardápio, né? O que a gente vai precisar para executar? Vamos utilizar o quê? Energia, água, né? Esses insumos que são necessários para a produção dessas refeições a partir das preparações eleitas. Uma observação importante é na sequência de apresentação desse cardápio, né? Então, o cardápio ele precisa ser apresentado de uma forma que facilite o cliente ou comensal a observar, facilite a observação dessas preparações, da combinação dessas preparações. Então, aqui a gente aponta uma sequência adequada de oferta, né, de apresentação desse cardápio. Então, apresentar com a entrada, né, que é composta geralmente de saladas, sopas de determinado período do ano, prato principal, que é o nosso prato proteico, guarnição, que normalmente são compostas de hortaliças e massas, né? Então, essa guarnição vai combinar com esse prato proteico, com esse prato principal. O prato base ou acompanhamento, que os acompanhamentos que são arroz e feijão e outras leguminosas, que não necessariamente são feijão, né? Como lentilha, como grão de bico. Sobremesa, né? Preferencialmente frutas. E os complementos, né? Esses complementos podem ser molhos, podem ser azeite, né? O vinagre, pães, né? Então, a apresentação desse cardápio ele vai influenciar bastante nessa questão da visualização, né? De como a gente visualiza essas preparações dentro da mesma refeição ou de refeições de determinado período. Uma orientação que vai nos auxiliar no planejamento de cardápio é iniciar, né, esse nosso planejamento pelo prato principal ou pelo prato proteico, né, para equilibrar não só sabor, mas textura, cor, controlar custos, porque a partir do prato proteico a gente pode compor tanto a guarnição quanto a entrada e todas as outras a sequência dessas preparações. Alguns complementos devem ser evitados por não contribuírem para uma alimentação saudável, né? Como sal, dá preferência a disponibilizar sal de ervas, né? E outros complementos molhos muito industrializados que não contribuem para uma alimentação saudável. Então, na elaboração do cardápio, outra orientação importante é sobre a frequência de prato proteico. Ela vai influenciar, né? O prato proteico normalmente é um dos itens mais caros do cardápio, né? Se não o item mais caro. Então, nós temos que tomar bastante atenção na hora da gente colocar em que frequência essas preparações vão aparecer. Na verdade, esses alimentos vão aparecer. Por exemplo, aqui coloquei exemplos de prato proteico, como carne bovina, carne suína, frango, peixe, ovos e pratos especiais. Então, quando vamos eleger quais são os tipos de carne, é importante não só observar, considerar os hábitos alimentares, a saudabilidade, né, a sustentabilidade, ou seja,
quais os impactos esses alimentos provocam no meio ambiente, desde a sua produção até o seu preparo. E também observar os limites operacionais e financeiros, né? Por conta de nós termos um cardápio padrão, né? Um custo padrão para nos nortear, então nós temos que observar isso, né? Os limites operacionais. Será que essas preparações são adequadas para aquela unidade? Vamos ter tanto equipamentos quanto pessoal adequado para fazer aquela preparação? Então, esses são os limites operacionais que temos que observar. Mas, em relação à frequência, né, o que a gente coloca é que a gente precisa variar bastante a forma de preparo, né? Por exemplo, se tivermos 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana carne bovina, variar a forma de preparo. Se uma é grelhada, a outra pode ser cozida, a outra pode ser carne ao molho, né? Então, eh, variar bastante essa forma de preparo para a questão da a gente não ter um cardápio monótono. E outra orientação ou observação é quanto à opção de prato principal. Então, quando nós tivermos 2 opções ou um prato principal e mais uma opção de prato principal, precisamos planejar com cuidado para que essas preparações elas tenham um equilíbrio em relação à aceitação pelos comensais, né? Não colocar 2 tipos de pratos principais que tenham baixa aceitação, até por conta da questão do desperdício de alimentos, porque pode ser que haja uma quantidade de sobra excessiva. Então, nós precisamos fazer com que tanto o prato proteico quanto a opção tenham um equilíbrio na questão da aceitação pelos comensais. Outra coisa, outras orientações importantes são quando nós temos um planejamento, por exemplo, para uma semana, que eu coloquei aqui como exemplo, evitar essas rotinas semanais. Que seria isso? Então, no mesmo dia, né, toda vez, no dia da semana, é a mesma preparação. Que eu coloquei exemplo de carne moída toda terça-feira. Então, isso vai causar um descontentamento entre os comensais e por conta da monotonia do nosso cardápio, as pessoas já saberem que toda terça é aquele tipo de preparação. Outra orientação é evitar hortaliças sensíveis na segunda-feira, né? Então, dependendo da sua política de abastecimento, né, temos que observar se aquelas hortaliças, aqui eu coloquei como exemplo o alface lisa, porque ela é uma hortaliça bastante sensível, se for recebida na sexta ou no sábado, pode acontecer que na segunda-feira, quando for usar, a qualidade desse alimento já tenha caído e até haja um desperdício antes dessa preparação. Em relação à repetição de alimentos na mesma refeição, a gente já tem que evitar. Aqui eu coloquei o exemplo de um prato principal e de uma guarnição em que tem alimentos repetidos. Por exemplo, bife a Camões, que leva um ovo estrelado, e farofa de ovos. Então, nós temos aqui uma repetição de alimentos, né, na mesma refeição, em 2 preparações da mesma refeição. Temos também que variar as formas de preparo, como já falamos anteriormente, não só para que a gente tenha uma qualidade nutricional melhor, mas também uma qualidade sensorial desse nosso cardápio. Variar os tipos de corte, apresentação, né? Especialmente quando utilizamos vegetais, né? Repetimos aqueles vegetais, a gente precisa variar esses tipos de corte e de carne também. Observar os recursos disponíveis, como já colocamos anteriormente, né? Então, tem que ver se esse cardápio ele consegue ser executado por ter tanto recursos financeiros adequados, como recursos materiais, como recursos também como pessoal para colocar isso, né? Para executar esse cardápio. Então, aqui a gente faz um adendo para colocar que
o planejamento de cardápio, ele será tanto mais adequado quanto a gente envolver a nossa equipe nesse planejamento. Então, conversar com a equipe executora desse cardápio, né? Porque isso pode nos trazer menos complicações em relação à substituição de última hora, né, que vai afetar como um todo, inclusive a nossa capacidade de abastecimento dessa unidade. Então, a equipe, ela precisa ser envolvida, né, nesse planejamento de cardápio. Em relação aos finais de semana, a gente coloca uma orientação também sobre inclusão de pratos atrativos no final de semana, ou até aqueles pratos, aquelas preparações que, por conta da limitação durante a semana, até porque normalmente tem um número de refeições bem maior, né, durante a semana e no final de semana é menor. Então, até por conta das limitações durante a semana, a gente pode executar algumas preparações aos finais de semana, né? Então, que primeiro, vão até balizar, né, essa preparação, ver a aceitação dessas preparações pelos comensais, né? E vai nos ajudar a fornecer, a fazer aquelas preparações que, às vezes, durante a semana a gente não consegue. E nesse contexto, um instrumento muito adequado e muito importante para que a gente consiga fazer um bom planejamento de cardápio são as fichas técnicas de preparo. Então, nós termos implantadas essas fichas técnicas para todas as preparações que nós pretendemos incluir no nosso planejamento de cardápio vai nos ajudar muito. Né? Primeiro, porque a ficha técnica ela nos fornece uma padronização de preparo. Né? Então, a partir da ficha que vai ter bastante informação, né, que vai nos ajudar a fazer o planejamento, na hora da execução, essa execução será bastante padronizada, com menor índice de erros, né, nesse preparo e melhor aceitação e menor perda, menor desperdício e vamos ter um cardápio muito mais bem executado. Então, a ficha técnica de preparo, ela é necessária não só para quando a gente quer incorporar novas receitas ou modificar receitas, né? Ou para o retorno de receitas que foram retiradas temporariamente e que agora vão compor de novo o nosso cardápio, né? Mas ele vai nos ajudar também, ela vai nos ajudar em dar maior exatidão no pedido de compras, tanto quantitativa quanto qualitativamente. Né? Então, a partir da ficha técnica, nós podemos fazer um pedido de compras bem mais adequado, né, do que se a gente não tivesse essa ficha técnica. Né? Ela também nos ajuda a otimizar o capital relativo ao estoque, né? Porque nós sabemos que material parado no estoque é dinheiro parado para aquela empresa. Então, a ficha técnica vai nos ajudar a otimizar a quantidade de materiais que vão estar no nosso estoque, porque nós já sabemos, a partir dela, qual é a quantidade que a gente precisa. Né? Então, a gente não precisa ter um descontrole nesse armazenamento ou nessa compra até, né? Além disso, ela vai nos ajudar a controlar custos, porque nós, na hora de compor, na hora que a gente for compor o cardápio, a partir dessas fichas técnicas, a gente pode ver quais as preparações elas podem estar na mesma refeição, para que a gente equacione essa questão do custo. Né? Então, preparações mais caras, preparações mais baratas, e assim nós vamos montando esse cardápio de forma a favorecer o controle de custo. Além disso, vamos ter dados de qualidade nutricional, da qualidade sensorial, né? Que isso vai nos ajudar também a observar o rendimento daquela preparação, né? E o porcionamento e até a forma, né, de como a gente pode servir aquela preparação a partir tanto do porcionamento quantitativo quanto em medidas caseiras. Né? Então, alguns dados podem compor essa ficha também, como tempo de preparo, né? Ou dificuldade de preparo, né? Se aquela preparação é mais trabalhosa, menos trabalhosa, temperatura que essa preparação tem que atingir, tanto durante a cocção quanto
na hora da distribuição, equipamentos e utensílios necessários para executar aquela preparação, né? Ou seja, a ficha técnica de preparo, ela vai conferir cientificidade às atividades do nutricionista, por ter uma riqueza de conteúdo, né, de informações. Além disso, nós podemos incluir a questão ambiental nessa ficha técnica de preparo, né? Colocando outros dados que vão nos ajudar a ver se aquela preparação ela causa maior ou menor impacto ambiental. Por exemplo, né, como exemplo, aqui uma ficha técnica de preparação, ou também chamado de receituário padrão, nós colocamos aqui, por exemplo, alguns dados que são importantes nessa ficha, como o nome da preparação, a categoria a qual essa preparação pertence, ou seja, qual é a categoria que ela está incluída? É entrada? É prato principal? Guarnição? Acompanhamento? Sobremesa? Né? Então, vai nos ajudar até na nossa essa classificação por categoria, vai nos ajudar na hora de compor esse cardápio, né? Com todas aquelas questões anteriores. Mas então, essa ficha ela pode conter, aqui é só um exemplo, né? A gente pode colocar outras informações, mas vão ter informações da questão nutricional, como o valor calórico total, a quantidade de carboidratos, quantidade de proteínas, de lipídios. Sempre a gente tem que padronizar essas fichas técnicas para uma quantidade específica que depois nos auxilia a gente extrapolar essa quantidade. Então, aqui eu dei um exemplo do preparo para 100 pessoas. Então, pode conter os ingredientes, né? A unidade em que esses ingredientes são comprados, adquiridos, a quantidade que será necessária para esse planejamento, que aqui eu coloquei para 100 pessoas, o preço unitário, que está relacionado à unidade, preço total, que está relacionado a essa quantidade. Além disso, dados de sustentabilidade que eu incluí nessa ficha, como pegada hídrica e pegada de carbono dessa preparação. Quanto à pegada hídrica e pegada de carbono, depois nós vamos, em outro vídeo, aprofundar um pouco mais essa questão. Facilidade de preparo, então é uma preparação de facilidade baixa, média, alta, né? Equipamentos e utensílios necessários, né? Que são necessários para executar essa preparação, o modo de preparo. Muito importante incluir na ficha a foto da preparação pronta, porque ela vai nos ajudar, inclusive, na questão da finalização e na padronização dessa finalização das preparações. Porcionamento da preparação, tanto em gramas quanto em medida caseiras, que já vai, medida caseira, que já vai nos ajudar até no momento da distribuição dessa preparação. O custo, tanto o custo total quanto o custo da porção. E quanto de impacto ambiental essa preparação está previsto, né? Esse quanto de impacto ambiental a partir dos dados de pegada hídrica e pegada de carbono. Então, nós vamos ter tanto a pegada hídrica total, ou por porção, e pegada de carbono total e da porção. Então, o que a gente poderia colocar aqui para vocês sobre fazendo um resumo do que nós falamos, né? Então, aqui foi tratado da importância do cardápio, né? E algumas orientações para que a gente consiga fazer um planejamento de forma mais simples. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, já peço que você deixe o like nesse nosso vídeo, né? Compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por esse conteúdo, né? E se inscreva no canal caso você queira receber outros vídeos sobre alimentação coletiva. Tchau, tchau!